Olá, gente. Respondendo às perguntas, tem uma pergunta que já foi feita há algum tempo pelo Roberto Leão de São Paulo, meu Nagar, e acho que está bem em consonância com as perguntas da Cielo sobre o eu, de Raul sobre o eu, apesar de eu estar falando em português, mas assim, vou depois, se Cielo a vos te parezca que era bueno que hable estas cosas también en español, decímelo. Bueno, som na caixa, Horácio, por favor, Roberto. Olá, querida Chu, tudo bem? Aqui é o Roberto de São Paulo. Observando esse mundo que a gente tem hoje, em que um vírus arrancou o eu e o meu do centro das decisões, a minha pergunta é: qual seria o papel do Lojong para que conseguíssemos superar este momento? Como praticar o Lojong nesse período de forma a destronarmos de uma vez por todas o eu e o meu e conseguirmos sobreviver a esta vida, nesta vida, a essa pandemia. Gratidão. Gratidão a você, Roberto. Então, olha, primeiro vamos dizer para as pessoas que estão nos ouvindo o que é Lojong. Lojong significa o treinamento da mente, né? Então, são várias maneiras de máximas que chegam a 50 e tantas, ou a 108, ou tem as 7 principais, para podermos trabalharmos, treinarmos a nossa mente, né? Então, assim, e o que treina a nossa mente? A gente não treina através da alegria, a gente não treina através do bem-estar. E com isso a gente tem os nossos momentos de inspiração, de energização para poder treinar durante os tempos complicados. Hoje o Horácio eu estava falando uma coisa com ele na hora do almoço sobre que nós estávamos falando de todas as problemáticas de relacionamentos e outras coisas, e eu disse que dentro de uma visão budista, nós interpretamos os grandes problemas de relacionamento, ou os grandes problemas que a gente encontra na vida, como perdas, doenças, mortes, perdas de trabalho. Por exemplo, agora com a pandemia, que, como você disse, que o eu e o meu saíram do centro, né, do foco da nossa atenção, não está mais sobre o nosso controle, nunca esteve, mas vamos dizer agora muito menos, né? Está sempre ao controle das nossas sementes mentais, não no nosso controle como a gente gostaria de controlar, né? É um pseudo-controle, porque estamos subordinados às nossas sementes kármicas. Mas eu estava dizendo para o Horácio sobre que bem-vindas tragédias, bem-vindas perdas, bem-vindas separações, viu, Rogério? Bem-vindas problemas. Viu, Ivi? Para mim, bem-vindos sejam os problemas, Roberto, porque é nesse momento que nós somos treinados, né? É no momento em que está tudo pegando fogo ou está tudo muito difícil que nós podemos abrir o coração ao outro. Porque tem um momento que a gente já não consegue fazer por nós, e isso é muito bom. Porque o tempo inteiro nós estamos tentando nos satisfazer, né? Nós estamos no eu isso, eu aquilo, porque eu, ou então o meu, né? A minha, o para mim, o me. Então esse mimimi todo, ele nos afasta do bem-estar, né? Aparentemente parece que não, mas sim. O Buda disse que todo o alto preço é o que nos leva para a insatisfatoriedade, que é dukkha, que é traduzido como sofrimento, porque a insatisfatoriedade leva ao sofrimento. Então, bem-vindo às tragédias. Eu tinha um mestre de pulsação tibetana, Dhiraj, que sempre dizia isso. Ai, você está se sentindo mal? Ai, você teve uma pedra no rim? Que bênção! Porque seria
o momento de que amadureceu aquela semente num tipo de perda, num tipo de sofrimento, e nós poderíamos olhar de frente para aquele problema e poder trabalhá-lo, né? E vamos dizer assim, é como estamos pagando uma dívida, ok? Então, quando, por exemplo, nesse tempo eu aprendi como lidar com a dor de uma maneira para que a gente possa diminuir. Quando a dor chegar, pensar que eu estou sentindo essa dor para que outra pessoa que esteja com o mesmo problema que eu ou um problema parecido lhe doa menos a dor dela. É como eu trago para mim esse problema, eu me coloco no lugar, que amadureça em mim essa dor, para que o outro lhe doa menos. Então, quando a gente sente dor, não é que não doa, mas a dor não chega só com dor, ela chega também um, como um néctar, como um bálsamo ao outro, então ela dói menos. Então, assim, o eu e o meu nessa pandemia, sim, Roberto, nós estamos sem poder estar no controle, mas que ótimo, né? Que ótimo que o controle nos foi tirado. Isso tem uma parte boa, porque nós estamos em treinamento. Por quê? Porque nós temos que, neste momento, quer queira ou quer não, pensar no outro. Nós estamos sendo, vamos dizer, conduzidos à empatia. Nós estamos sendo conduzidos a nos comportarmos de uma maneira para que o outro esteja protegido. E ao fazermos isso, nós estamos nos protegendo. Então, sobreviver a essa, como você diz, sobreviver a esta vida, nesta vida, significa colocar o outro no centro, né? O que eu posso fazer por você hoje? Essa seria a pergunta mais adequada. Aqui em casa tem algumas pessoas aqui durante esse tempo, então o certo seria eu acordar e me perguntar assim, o que eu posso fazer pela Kátia hoje? O que eu posso fazer pelo Horácio hoje? E o que eu poderia dizer ou fazer pelo Clemente que faria com que ele atravessasse essa fase da pandemia melhor? Mesmo que eu não esteja lidando com eles tão de perto, mas de que maneira eu posso contracenar com eles? E é isso que o nosso eu e o nosso meu vão dissolvendo quando o outro fica tão importante quanto nós, né? Porque a nossa alta importância ela está o tempo inteiro entronada. Nós estamos fazendo tudo que cuidando do nosso corpo, nos vestindo, nos banhando, nos arrumando, dando de comer isso, dando de comer aquilo outro, assistindo esse tipo de programa de televisão, lendo esse tipo de coisa, fazendo isso numa rede social, pensando nos planos quando isso tudo acabar. Ou seja, é sempre para nós. Como é que vai ser? O que será para mim? O que será que será? E aí, e o outro? O que será para o Horácio? De que maneira eu posso ajudá-lo a ter um plano melhor para a vida dele? Né? O que será para cá atravessando uma fase difícil com a perna com um grave problema? O que será para o Clemente que está lá isolado, sozinho, né? Nesse momento de medos e o túnel está numa curva. A gente ainda não está conseguindo assim, ver o fim do túnel. Então, nós estamos num lojong natural entre aspas, ou seja, estamos sendo, não é obrigados, mas vamos dizer, conduzidos a nos treinar em empatia, a nos treinar em colocar o outro em primeiro lugar. Porque nós temos que botar máscara, nós temos que estar a 2, 3 metros, nós temos que obedecer regras, né? Isolamento social. Eu já falei antes sobre esse isolamento, nós nos afastamos de todo mundo. Eu me lembro de muitas fotos postadas, inclusive, de pessoas numa mesma mesa jantando e conversando entre si pelo celular. De pessoas e pessoas que estão juntos numa casa e
e pouco conversam. Como vi restaurantes dizendo, se vocês entrarem aqui sem celular, o celular não ficar em cima da mesa, vai ter desconto de 25%, de 15% na conta. Ou seja, para as pessoas poderem contracenar. Nós fomos perdendo essa empatia, nós fomos perdendo esse toque, não é verdade? Porque tudo está transpessoal, tudo clicando, tudo aqui no polegar. É assim, ou vamos clicar daqui, vamos clicar dali. E aí a nossa empatia, a nossa humanidade foi sendo trocada pela inteligência artificial. E estamos tendo que nos treinar novamente em humanidade, em gentileza, em empatia, em simpatia, né? E esse vírus veio para nos humanizar, né? Sim, tem gente morrendo, tem famílias que estão com perdas, que vão ficar com profundas dores e traumas, certo? Mas assim, que essas dores, esses traumas possam ajudá-los a ter uma vida de maior significado, né? Porque tantas vezes a gente só dá valor às coisas quando a gente perde. Não estou dizendo isso para ninguém, mas nós temos a tendência de dar um valor muito maior no momento que não temos. Agora, quanto que está custando a liberdade, Roberto, né? O ir e vir, como é que está caro, né? O simples fato de poder dar uma caminhada, que era uma coisa completamente, vamos dizer assim, gratuita, hoje em dia custa caro, pode custar a sua vida. Então, o eu e o meu, eu quero isso, ou a minha maneira de fazer as coisas, não está mais em voga, não está mais no centro. E isso é muito bom, porque a gente está aprendendo com isso a colocar o outro. Então, o Lojong está sendo um Lojong natural, e eu nem vou falar das frases aqui, porque a pandemia está dando essas frases, a pandemia está mostrando. Agora, tudo isso também me lembra, falando nessas dissoluções do eu e do meu, que não dá para destronar tudo de uma vez, porque são os nossos agregados, os 5 agregados. Não é que eles vão, a gente vai ter que transformá-los em agregados mais puros, não. O caminho certo é a cessação deles, ok? E a cessação dos agregados, que são agregados da forma, contato, sensações, bom, ruim, neutro, percepções. Isso veio disso, isso veio daquilo, eu percebo isso como um Dorje duplo, eu percebo isso como uma Sharp, eu percebo isso como um remédio, eu percebo aquele pensamento com tal coisa, esse conceito assim, percepção. Depois das percepções são as formações mentais, todas as elaborações que vão nos dando, todas as coisas que temos contato, forma, e que dissemos que é bom ou que é ruim. E depois disso tem a consciência, né? E realmente, isso, qual é o significado? Qual é a intenção? Qual é a motivação? Então, nós vivemos, o nosso eu, a nossa identidade como pessoa, é formada por esses 5 agregados. Viu, Cielo? Viu, Rai? Alejandra? Emílio? Todo mundo que anda me perguntando sobre o eu e a dissolução do eu. Então, para se dissolver esses 5 agregados, que tem o eu e o meu estão aí, seria, Roberto, a meditação. Tem que meditar. Essa é a grande receita na pandemia, porque quando você medita, você começa a dissolver os seus sentidos, eles vão começando a diminuir. A visão, a audição, o tato, né? o cheiro, o paladar, as coisas vão se fechando e você vai passando a entender além de todos esses conceitos. E o vírus pode estar ajudando isso se a gente sentar e meditar, né? E tem uma coisa muito interessante que depois eu vou discorrer sobre isso, que é conseguir a imobilidade do corpo para que a gente consiga a imobilidade da mente, que a mente não viaje, para a mente não viajar por aí em todas as maioneses, como a gente fala, para fazer a coisa mais leve. Precisa da imobilidade do corpo, por isso que a gente não deve se mexer. Então, essa pandemia, esse meu e o eu fora do controle, já não vai dando uma possibilidade dessa imobilidade. Nós estamos tangidos do espaço e tempo.
Então, nós podemos ver que não podemos nos movimentar muito, já temos essa imobilidade natural, né, que esse vírus está proporcionando. Então, vamos sentar para ter a imobilidade do corpo, que é para conseguir a imobilidade da mente, focar num único objeto. E aí a gente vai dissolver os sentidos, e aí a gente vai conseguir dissolver o eu e o meu. É mais ou menos por aí. Mas isso é muita conversa e a gente vai poder falar sobre isso. E o que mais que eu vou te dizer? É dar a vez ao outro. Né? O asfalto está escrito ceda a vez. Nós temos que ter isso diante de nós. Ceder a vez. Dentro do seu pensamento. Cede a vez para pensar no outro. Cede a vez para você colocar a sua fala em benefício do outro. E cede a vez para suas atitudes sejam para beneficiar as pessoas. Anonimamente também é muito bom. Obrigada. Gratidão pela pergunta. Estamos juntos.